Primeira série. Boa noite. Acho que nós estamos no ar. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Mi. Boa noite. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o convite. Nós vamos dar início agora ao nosso 10º encontro do nosso evento de residência em enfermagem para onde ir. Meu nome é Letícia, eu sou discente da primeira série em enfermagem da ESCS e sou diretora de mídias do Centro Acadêmico também. E hoje eu estarei mediando a live, junto com a nossa convidada mais do que especial, Milena Rodrigues, residente em nefrologia, que vai estar conversando com a gente um pouquinho sobre isso. E é isso, nós vamos ter um momento agora para mim se apresentar, falar um pouquinho, né, sobre ela, e aí nós começamos. Pode ser? Pode ser. Tá bom. Tá com a palavra, Mi? Obrigada. Acredito que sim. Obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Milena Rodrigues. Eu sou enfermeira pela ESCS, formei em 2018. E em 2019 eu ingressei na residência multiprofissional em nefrologia. Então hoje eu sou R2 em nefro, estou finalizando, graças a Deus. E é isso. Eu vou falar um pouquinho para vocês como que é estruturado, como que é essa área, né? Porque eu acredito que é uma área nova. Eu que sou formada pela ESCS, a gente sabe que tem uma prática gigantesca, né? Uma prática desde o primeiro ano de curso. Porém, eu acho que falta um pouquinho essa parte da nefro. Eu mesma, como aluna, eu não tinha tido contato ainda com paciente renal crônico, com hemodiálise, diálise peritoneal. Então, quando eu entrei na residência, foi algo muito novo para mim. E assim, foi uma descoberta, um mundo de coisas. Então, a gente trabalha com pacientes renais crônicos e pacientes renais agudos. Então, na residência, a gente aprende diálise peritoneal, hemodiálise e transplante renal também. Então, é uma residência, é uma área que está crescendo muito, né? Porque a gente sabe que, hoje em dia, a maior causa de doença renal crônica é hipertensão e diabetes. E a gente sabe que hoje, no Brasil, são doenças que estão crescendo desesperadamente. Então, tem muitos pacientes renais e descobre quando já tem que entrar em alguma terapia renal substitutiva, que são uma dessas três. Geralmente entra na hemodiálise. O nosso programa, o que eu entrei foi o primeiro multiprofissional. Então, somos enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais, tudo da nefro. E a gente tem a oportunidade de rodar em diálise crônica no Hospital de Sobradinho, no Hospital de Taguatinga, diálise aguda no Hospital de Santa Maria. A gente tem a oportunidade também de ver a diálise pediátrica, que é muito interessante também, que é no Hospital da Criança, que é o único hospital de Brasília que tem essa modalidade. Temos também o HUB, e acredito que é isso. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu vou te perguntar, assim, como que funciona esse processo, assim, a estruturação do programa para a residência? Você sabe dizer, assim, por exemplo, você faz aqui no DF, né? E aí, como que é estruturado esse programa para residência aqui? É específico de algum lugar? Você poderia tentar falar um pouquinho para a gente como que funciona? Não sei se eu entendi essa pergunta. Tipo assim, como que é estruturado o programa de residência, né? Tipo assim, você fez o processo seletivo
por onde, como que você ficou sabendo, a estruturação mesmo do programa em si, além dos locais em que você atua, né, dentro da residência. Deu para entender melhor? Acredito que sim. Então, a minha residência da Secretaria de Saúde é pela ESCS também. Então, no último ano de residência, a gente meio que só, ou de internato, a gente meio que só falava disso. Então, já era uma meta minha, já era uma preocupação. Eu acho que hoje, nós como enfermeiros, é de extrema importância a gente se especializar, porque enfermeiro geral está tendo demais, né? Então, foi assim que eu fiquei sabendo, e na verdade um dos professores da ESCS, eu não sei se vocês conhecem, o Djalma, ele é o coordenador do programa de nefro. Então eu lembro de quando estava no terceiro ano, ele falava sobre a nefro e tudo mais, então foi onde eu descobri. E aí é isso, é uma residência da Secretaria de Saúde, funciona igualzinho a ESCS, metodologia ativa, tudo da mesma forma, as provas são iguais, assim, tudo discursiva, a gente tem dinâmica tutorial também. Que É mais ou menos legal. assim, sim. E como que foi para você se encontrar nessa área? Como que foi o seu processo? Ou foi algo repentino? Como que foi para você se encontrar nessa residência? Para mim foi algo repentino. Na verdade, a nefro veio para mim porque o meu avô era doente renal crônico. Então, mas assim, não era algo que eu pretendia assim desde sempre. Foi uma descoberta, na verdade. E eu considero hoje como uma descoberta incrível, porque, na verdade, eu só descobri a nefro depois que eu entrei na residência. Eu ainda não sabia muito bem como que era, como que funcionava, e eu só descobri depois que eu entrei. E hoje é uma paixão, assim, é um campo extremamente específico. Você vê a importância porque toda a UTI você precisa fazer hemodiálise num paciente agudo, você precisa entender. E agora, por exemplo, nos pacientes com Covid, teve uma alta gigantesca de pacientes com injúria renal aguda, então necessitando de hemodiálise. E aí você vê a importância, né? E eu acabei me apaixonando, assim, me descobrindo na área de forma muito positiva. Ai, que legal. É, uma outra pergunta, assim, que eu acho que, pelo que eu entendi, você se encontrou já dentro da residência, né? Mas como que foi o seu processo de preparação para o processo seletivo? Como que é o processo seletivo para essa residência? Você poderia falar um pouco? Eu fiz algumas outras provas de outras residências e eu confesso que para passar na residência a gente tem que ter um foco muito grande de estudo. E o que me ajudou bastante foi a questão de exercícios. Então, eu pegava todas as provas do IADES e fazia tudo. E assim, foco, estudar muito SUS, estudar a parte específica também é importante, pelo menos você conhecer, porque eu mesma não tinha muito conhecimento. Então, é você pegar, sentar, estudar, ter bastante foco e e é isso. Para mim, eu acho que o principal é você se organizar, fazer realmente aquela questão de horários e fazer muito, muito, muito exercício. Porque tem muito. Você pegar todas as provas anteriores do IADES e fazer, porque tem muita questão que eles até copiam, assim, é igual, então já economiza um tempo de prova ali para você sabendo aquela questão. E é Entendi. isso, é você chegar, fazer a prova não com aquela questão de obrigatoriedade, tipo assim, eu preciso passar, mas é assim, eu vou dar o meu melhor e vamos ver no que vai dar. Entendi. E você passou direto, assim, tipo, terminou o internato e já fez a prova, já conseguiu ingressar, ou teve um período de estudo maior? Assim, o nosso processo seletivo da Nefro foi um pouco atrasado, né, no caso. Ele abriu depois, o processo que eu entrei, porque como foi a primeira residência multiprofissional,
ele demorou um pouco para abrir, né? Então, foi, se eu não me engano, em março a nossa prova, sendo que a prova geralmente ocorre no final do ano. Então, acabou que eu tive um pouquinho mais de tempo para me preparar. Mas, assim, foi logo que eu formei também, no ano seguinte. Entendi. Então, basicamente, assim, a sua preparação, ela foi em conjunto com o curso também, né? Isso, também, desde o início. Conciliando com a rotina, né? Sim. E tem muita coisa que às vezes a gente não valoriza, pequenas coisas na faculdade que, assim, pode economizar bastante tempo de estudo futuramente, se você levar a sério direitinho. Entendi. Bom, eu acho que as minhas perguntas que eu tinha já se esgotaram, mas eu acho que tem algumas aqui no chat. Isso, o Henrique Salomão Gomes, ele perguntou, fala um pouco sobre a diálise pediátrica, que eu acho que, quando você falou, eu também pensei, eu falei, nossa, deve ser uma área diferente, assim, para se trabalhar, né? Porque a Sim. gente não costuma ouvir que crianças têm problemas renais e precisam desse tipo de tratamento, né? E como que foi para você esse contato? Eu confesso que eu fiquei apaixonada, até porque eu sou apaixonada por criança. Mas o que, que acontece? A diálise pediátrica, a maioria das crianças com problema renal, elas já nascem, né? Então são causas, a maioria são causas urológicas, diferente do adulto, que geralmente é uma hipertensão, uma diabetes, né? A criança, ela nasce, então eles optam pela diálise peritoneal, porque ela mantém a função renal por mais tempo. Então, é aquela diálise peritoneal, é aquela que o paciente faz em casa, a gente treina a família e o paciente faz em casa à noite enquanto ele dorme. Então, para a criança é melhor, porque ela pode ter uma vida normal, ela pode ter a rotina dela de ir para a escola, mas é um pouco complicado porque criança tem suas particularidades, né? Então, inclusive, o meu TCP é sobre uma complicação na diálise peritoneal pediátrica, porque tem casos de crianças que mexem no catéter e não pode, e aí pega infecção e não entende, e vai na escola e mostra para todo mundo. Então, assim, é bem particular. Mas tem crianças também que fazem hemodiálise. A quantidade é bem menor. Aqui em Brasília, a gente não tem um transplante renal pediátrico ainda, mas provavelmente vai abrir no Hospital da Criança logo. Mas muitas crianças transplantam. Isso é uma coisa muito boa, mas muitas crianças transplantam. No Sul e em São Paulo. Aí as nossas crianças vão para lá para fazer todo o pré-transplante, transplantam por lá e aí retornam. Mas a maioria é diálise peritoneal. A primeira escolha sempre da diálise pediátrica é a peritoneal. Justamente para você manter essa função renal residual da criança, você preservar os vasos, né? Porque a hemodiálise precisa de muitos vasos, de muito catéter. Então, a gente opta sempre pela diálise peritoneal como primeira escolha. E também para a criança poder ficar em casa, porque a hemodiálise ela teria que ficar indo para o hospital 3 vezes por semana. Por exemplo, tinha um bebezinho lá que ia de segunda a sábado, 2 horas por dia. Então, é um pouco mais complicado. E a chance de infecção também é maior. E é isso, mas é uma área extremamente interessante. Achei que as crianças não ficavam quietinhas na máquina, mas como a maioria faz desde pequenininha, elas são super acostumadas e aí ficam realmente tranquilas. As menorzinhas ficam com os pais. E aí lá no Hospital da Criança tem toda uma dinâmica, né, de não deixar eles sem fazer nada, de entreter, de brincar. Então, assim, é muito interessante. Eu acho que surpreendeu muitas pessoas que estão assistindo. Eu mesma não tinha essa noção, assim, do quanto que pode ser abrangente, né, essa parte pediátrica na nefrologia, né? Sim, Inclusive, essa parte dos transplantes, eu nunca ia imaginar, porque a gente acaba que, assim, nesse tipo de assunto, a gente não lembra que criança também pode ter esse problema, né? sim. Então, é uma área muito legal, assim, eu achei bem interessante.
Acho que todo mundo, né? E a gente tem uma oportunidade também na residência de passar pela captação de órgãos, que para mim é uma oportunidade que, cara, é surreal, assim, a gente passa pela captação de órgãos do hospital de base, que é assim, de toda Brasília inteira, e a gente aprende muito. Eu mesma assisti captação, transplante, é muito interessante, muito mesmo. E já ia ser o meu próximo questionamento, assim, porque em relação a essa parte dos transplantes, né? Porque você ter essa oportunidade de acompanhar esse processo, então deve ser realmente muito incrível. Porque você pega o paciente renal crônico que fazia uma hemodiálise, por exemplo, aí você acompanha todo o processo de pré-transplante, de exame, e depois você pega o transplante e o pós também, porque assim, muita gente acha que o transplante é a cura, né? Mas na verdade é um tratamento, porque o paciente tem que tomar muitas medicações, imunossupressão, e aí você tem que ter todo um cuidado, o acompanhamento pós-transplante também é gigantesco. Então, é muito interessante, assim, você ver a evolução. Que legal, muito massa. Acho que a gente pode ir para a próxima pergunta. Acho que o Bruno já tinha até colocado, perguntando se é uma área muito concorrida. Pergunta da Adriele Ferreira. Se você considera, né, Então, uma área muito concorrida. não, porque não tem muito enfermeiro especialista em nefro. Na verdade, assim, todos os meus residentes que formaram antes de mim estão todos empregados, então é uma coisa excelente. Até porque, como eu falei, é uma área que está crescendo muito, né? A gente tem muitos pacientes renais crônicos e tem muitas oportunidades de trabalho. Tem muitas clínicas de hemodiálise em Brasília, né? Não necessariamente você vai trabalhar em um hospital e está precisando muito. Então, assim, a gente meio que já sai da residência. Assim, a gente faz muito contato na residência com médicos, dono de clínica, e assim, todo mundo termina logo que a gente está precisando de enfermeiro nefrologista, justamente porque é uma área muito específica. E aí, se você vai numa UTI, é muito raro você ter um enfermeiro que sabe, né, manusear uma máquina de hemodiálise, fazer uma diálise peritoneal. Então, é um diferencial muito grande. Uhum. Então, uma área boa aí para se Muito, muito investir, bom né? mesmo. E assim, o salário não é ruim, as clínicas pagam super bem para o enfermeiro. É muito bom mesmo. Eu ia Vale, perguntar isso a respeito da remuneração, como que funciona, vale super mas a pena, porque o salário da clínica, que uma clínica paga para o enfermeiro nefrologista, é muito maior do que um salário de um enfermeiro que vai trabalhar em uma UTI, em algum hospital, enfim. Hospital particular, né? Comparadamente. Vale super a pena. Em questão de iniciativa privada. O enfermeiro é muito mais uhum, limitado. entendi. Acho que a gente pode seguir para a próxima dúvida da Gabi, Gabriele Nunes. Agora que saiu o edital da SES, tem muita gente falando sobre. Na residência em nefrologia da SES, esse horário protegido é respeitado? Você sente que é bem estruturada a parte teórica? Sim, horário protegido é super respeitado. A gente tem desde o início as nossas. E na parte da enfermagem, o nosso programa já é antigo, né? Na minha turma de profissional, então as outras áreas acho que ainda está se estruturando, porém estruturada teoricamente. Então a gente tem todo um cronograma de estudo, de cobrança, de parte de teoria, e aí tem as tutorias em campo. Então, assim, eu acho que é muito bem estruturado, sim, e muito bem cobrado. Uhum. Eu acho que tá, minha internet eu acho que tá um pouco ruim, mas eu consegui entender o que você falou. Acho que tá dando um pouco de delay só na imagem. Mas vamos seguir. A Gabi também perguntou se durante o seu processo de estudo para passar no processo, se você comprou algum cursinho, algum material, como foi a sua preparação? Ou se foi Então, só pelas eu provas, respondendo as provas?
Eu lembro que comprei o material do Gran Cursos para preparação, mas eu acho que o principal é prova. É você estudar em cima das provas. É assim, uma dica que eu dou, né? Eu pegava as provas e via o que cada prova cobrava de conteúdo. Por exemplo, SUS, é fato, vai cair. Então eu aprofundava nesses conteúdos. Eu de fato listava assim tudo que caía e estudava aquilo ali. Aí eu ia atrás de material da ESC. Não ficava só nessa questão dos cursinhos preparatórios, não. Mas eu confesso que sim, eu adquiri na época do Gran Cursos. Acho que travou para mim. Voltou. Entendi. Agora acho que vamos para a próxima, do Henrique também, Salomão Gomes. Ele perguntou: quais competências você acha que um enfermeiro precisa desenvolver para ser um excelente enfermeiro nefrologista? Então, tem que ser um enfermeiro com bastante autonomia, a gente tem que ter muito conhecimento, né? Porque geralmente numa clínica de hemodiálise dois enfermeiros para 30 pacientes, mas vários técnicos, então tudo que você falar, você tem que ter muito conhecimento, você tem que ter uma. Deixa eu pensar a palavra. O enfermeiro como um todo, assim, você saber fazer educação em saúde, né? Porque o tempo todo a gente está orientando, é você saber ser um líder, né? Para a sua equipe, saber como agir, intercorrências, você ser rápido. Eu acho que não tem uma específica para um enfermeiro nefrologista. Eu acho que é geral, é você saber lidar com a equipe num todo, é saber lidar com a equipe médica, saber lidar com o seu paciente, assim, conhecer o paciente, até porque nossos pacientes são crônicos, a gente vê eles 3 vezes por semana. Então, é isso, é você ter sempre uma base teórica muito boa, estudar bastante, tá sempre se atualizando, porque muita coisa muda. E é isso. Muita coisa. É Tem que muita estudar coisa. bastante. Sim, mas isso é básico para todo mundo. Não tem como enfermeiro não para. Acho que a próxima pergunta do Cainfe. Qual que é a experiência mais marcante que você já passou durante a sua residência até agora? Se teve algum caso específico, algum relato, alguma coisa que você passou que você gostaria de compartilhar? Então, eu acreditava que tinha sido a questão do Hospital da Criança, por ser muito diferente para a gente. Mas depois que eu rodei na captação de órgãos, eu acho que para mim, de fato, foi a mais marcante. Porque eu acho que muitas vezes a gente não valoriza isso e é algo extremamente importante, que realmente salva muitas vidas, tira pessoas de hemodiálise, né, que é um tratamento, querendo ou não, a gente sabe que é para o bem do paciente, mas é um tratamento muito ruim, um tratamento doloroso para ele. Tem paciente que passa mal, paciente que, né, ele não pode ter uma vida normal, porque ele tem que estar ali dentro do hospital 3 vezes por semana, durante 4 horas. Então, na captação de órgãos, lá do hospital de base, a gente ia atrás de protocolos de morte encefálica, protocolos abertos, e com todo o cuidado, né, de abordar a família para pedir a doação, né, essa questão da informação, tanto que é importante, se você é doador ou não, já deixar sua família avisada, porque aconteceu um caso de uma menina de 17 anos que foi atropelada, e aí a família é muito religiosa, não queria doar, aquela coisa assim, apegada, a gente entende o sofrimento, porém o noivo da menina chegou e falou, gente, ela falou para mim que queria doar. Então é isso, a menina salvou muitas vidas, porque ela doou o coração, ela doou córnea, ela doou fígado, rins, tudo em perfeito estado. Então, para mim, eu acho que, de fato, o rodízio na captação de órgãos foi, assim, o mais marcante.
Então, a gente perdia criança, a gente acha que não perde, mas perde criança de morte encefálica. Mas, assim, é triste, mas, ao mesmo tempo, você vê que está ajudando outras pessoas. Mas, de longe, assim, para mim, foi o mais marcante, com certeza. Sim, deu para perceber quando você começou a falar sobre transplante que realmente para você foi muito importante essa parte, né? E para você, pelo que eu entendi, também foi uma surpresa, né? Sim, Dentro, é porque dentro da você residência. vê as duas vertentes. Você vê a parte triste, e ali você está conversando com um familiar que está perdendo uma mãe, que está perdendo um filho, alguém, um ente querido. E depois você vê outra pessoa extremamente agradecida por estar recebendo, por estar recebendo um órgão, né? Por estar saindo do tratamento, por estar ficando bem. Então, assim, você vê as duas vertentes e é muito gratificante. Sim. Boa noite, acho que o Djalma está assistindo a gente. Nosso coordenador. Sim, aí ele até inclusive deixou alguns comentários a respeito da pergunta do Henrique sobre quais as competências. Ele colocou, né? Estudar muito e muita prática, buscar as competências de gestão, qualidade, emergências, conhecimentos, habilidades e atitudes. Isso é necessário para o enfermeiro nefrologista. Ele deixou também lembrar que se faz com renal crônico, cuidados de terapias renais substitutivas, que não deixam de ser cuidados paliativos, mas o TX renal faz a diferença. Com certeza, faz a diferença. Eu coloquei, enquanto você falava, surgiram mais duas perguntas aqui na minha cabeça. Eu queria saber de você como que funciona assim, como que é para você na real a saúde mental do residente dessa área. Como que é, assim, como que você observa a sua saúde mental mediante tudo que você vê, por onde você passa? Como que é esse processo para você? Então, eu acho que, no geral, a saúde mental do residente, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque, sendo bem sincero, não é algo fácil, né? É muita cobrança, assim, de você... Se, são 60 horas semanais, né? Trabalhadas de prática, então você tem que ficar 60 horas ali trabalhando e aprendendo o tempo todo, né? E aí você chega em casa, você não pode dormir. Aí você tem que estudar, você tem que fazer coisas, você tem que fazer o TCP. Mas é uma experiência que eu tenho certeza que pós-graduação nenhuma vai te oferecer. Então, assim, você tem que pesar as coisas, né? O que vale realmente a pena para você. Eu não trocaria a residência por nenhuma outra pós-graduação. Acho que é uma experiência única. E a questão de saúde mental, eu acho que é a mesma que a gente passa na ESC, os mesmos cuidados, as mesmas questões. Obviamente, a gente tem que saber também ponderar as coisas, não pode ser muito extremista, né? Muito se cobrar demais. Você tem que também ser um pouco mais tranquilo. Mas é assim como qualquer outra residência. Você vai ser cobrado, você vai fazer prova, você vai fazer minissex, você vai ter que estudar bastante, vai ter que trabalhar, mesmo se você estiver cansado. Mas assim, vale a pena. É algo que vale muito, muito a pena. Não dá para deixar de fazer por conta disso. Sim. Uhum. Outra coisa também que eu estava pensando aqui, né? A gente escuta muito de residentes que possuem talvez dificuldades para lidar com recursos, a falta deles. E aí eu queria saber nessa área, o que que você encontra de dificuldade nesse sentido, que muitas vezes precisa contornar, que precisa dar um outro jeito? Como funciona? Até mesmo porque, pelo que a gente está entendendo aqui, é uma área nova, né? Sim, que tem pouca procura, né, de enfermeiros e tudo mais. Então, como que é, assim, para você essa questão da dificuldade com recursos nessa área? Você fala em falta, essas coisas assim, Isso, atestado. uhum, sim, Então, é assim como todas as residências, todo atestado que você tira, você tem que pagar depois. Isso é um pouco chato, né? Porém, a gente já faz o processo seletivo sabendo disso. No nosso programa,
a gente tem preceptores, tutores e o coordenador, que é o Djalma. Essa questão é bem estruturada. Então, assim, nada que a gente não converse para a questão de pagamento de horas, né? Para a questão de. Eles são pessoas super abertas em relação a isso. Eu, particularmente, nunca tive problema, né? Então, assim, a nossa turma também é muito unida. Então, a gente fala geralmente a mesma língua, e quando algo incomoda, a gente senta, conversa, a gente chama de Djalma, a gente briga com ele briga de volta e dá tudo certo. Mas, assim, é tudo muito, muito bem resolvido. Assim, eu, particularmente, nunca tive problema. E, assim, infelizmente, ninguém espera ficar doente, é realmente muito chato você ter que pagar testada, mas a gente já entra na residência sabendo que vai ser assim. Isso é em qualquer residência, né? Então, às vezes, por exemplo, tem uma consulta marcada numa sexta-feira. E eu preciso daquela sexta-feira. Isso não precisa nem chegar ao coordenador. Você fala com o seu preceptor de campo, organiza sua carga horária semanal e fala, ó, sexta-feira eu não vou conseguir vir. Ah, tudo bem. Então, que dia que você vai vir para repor esse dia? Então, isso é bem tranquilo, é bem conversado. Nunca tivemos problema, não. Legal. E eu digo assim, recursos, às vezes, também dentro da questão hospitalar, dentro do cuidado, dessa área. Então, assim, você sente essa dificuldade, tipo assim, para poder prestar um bom atendimento, falta tal recurso, ou Um não? pouco, um pouco por conta, a gente sabe às vezes um pouco que a realidade da secretaria é diferente, né? Então, se você for comparar, por exemplo, o rodízio no Hospital da Criança, que não falta nada, e hoje, por exemplo, eu que estou rodando no Hospital de Sobradinho, a gente não tem luva estéreo para manipular o catéter, nem para fazer curativo. Então, é assim, a gente tem que se virar como pode com o que tem, e às vezes é um pouco complicado, às vezes você se sente um pouco triste, né, com a situação, porque você quer dar o seu melhor, você quer ajudar o paciente e muitas vezes você não tem recurso para isso. Mas aí também você tem que cuidar da sua saúde mental e é algo que você sozinho não consegue resolver, infelizmente. Então a gente vai com o que tem, a gente procura a melhor forma de não contaminar, né? A gente usa a pinça, a gente faz, né, de formas diferentes, e estuda, e corre atrás e dá certo. Sim, eu acho que essa parte de você conseguir se virar e dar o seu melhor, mesmo não tendo talvez aquele recurso específico, eu acho também é uma parte importante da residência, né? Porque Sim, você aprende a lidar com realidades adversas, né? com certeza. Acho que tem mais perguntas aqui. Uma pessoa perguntou em off, qual a sua opinião sobre essa fala de que a residência é apenas uma mão de obra barata? Você sente que isso é uma realidade? Assim, sendo bem sincera, em alguns cenários, infelizmente, sim. Porque em alguns cenários, alguns profissionais têm um pouco de dificuldade de enxergar o papel do residente. Alguns funcionários não entendem que a gente está ali para aprender e acham que a gente está ali de fato só para trabalhar e fazer aquilo ali. Então, assim, tiveram assim ocasiões que foram chatas, porém não é geral, né? Tem muito cenário que já está bem estruturado, que sabe qual é o nosso papel, que quando tem algo novo chama a gente para assistir, ensina, corre atrás. Então, assim, é difícil falar sobre esse assunto, né? Mas eu acredito que assim, não dá para generalizar. Cada cenário é cada cenário. E assim, também não dá para generalizar o cenário inteiro. São alguns profissionais que não entendem qual é o papel do residente ali. E aí acaba achando que você realmente é mão de obra. Mas no geral, na nossa assim, não tem muito disso não. Entendi. Eu acho que tem mais uma pergunta relacionada com uma que a gente já fez, mas talvez você possa falar um pouco mais. A Yasmin Palhares perguntou: como foi o processo seletivo? É muito difícil, concorrido? Abre todo ano? Então, eu acredito que assim, sim, abre todo ano. É difícil,
E no meu ano em particular foi extremamente concorrido. Acho que por ter aberto depois, todo mundo que não tinha passado nas anteriores fez essa prova. Então, de fato, assim, acho que qualquer prova que você for fazer de residência, você tem que se preparar muito bem. E, assim, uma dica principalmente para o pessoal da ESCS, que foi a minha dificuldade. A gente não tem o currículo que o pessoal da UNB tem, porque lá eles têm muita oportunidade de monitoria, de PIC, de pesquisa, de um monte de coisa. Então, a gente precisa se garantir na prova, na nota da prova. Acho que essa é Né? uma boa dica. Então, porque, assim, a gente várias vezes, assim, vários colegas meus saíam, assim, pegavam posições excelentes e quando ia na prova de títulos, saía da vaga, justamente porque a gente, né, não tem tanta oportunidade quanto eles. Então, a gente precisa muito se garantir na parte teórica mesmo. Entendi. Acho que a Yasmin perguntou de novo sobre material específico para estudo, né? Aí o que você já tinha respondido a respeito da apostila do Gran Cursos e que você recomenda isso, que é melhor estudar, né, pelas provas, principalmente, né? Sim. Eu acredito que é isso. Tem algo mais que você queira acrescentar? Que você acha que é importante, o pessoal que está interessado aí em saber? Aí, surgiu mais uma pergunta. Do Henrique também. Na sua opinião, o que se pode aprender dentro da ESCS que vai servir de bagagem para a residência? E como a ESCS poderia nos preparar melhor para esse mundo científico? Acho que primeiro, né? Primeira pergunta. O que se pode aprender dentro da ESCS que vai servir de bagagem para a residência? Essa questão da gente saber agir dentro dos cenários é algo que a gente está desde o início, então é algo que a gente leva para a vida, principalmente para a residência, como você tratar os seus preceptores, os seus colegas de trabalho. A rotina de estudo que a gente tem na ESCS vai permanecer na residência, então aquela rotina de tutorial, de estudar para a prova, tem que ser contínua, isso aí não pode deixar de acontecer. Até porque a metodologia ativa é a mesma, então a gente já tem essa vantagem quando entra na residência, né, de ter esse conhecimento. Acredito que é isso, assim, eu me sinto até que eu não saí da ESCS ainda, eu continuo. Terminei a graduação, porém, continuo mais 2 anos aí dentro da ESCS. É muito familiarizada, é basicamente a mesma coisa. E como a ESCS poderia preparar melhor para esse mundo científico? Eu acho que dentro da ESCS, desde o início, eu acho que podia ser ter mais incentivo em relação à pesquisa. Pelo menos eu senti um pouco de falta na minha graduação em relação a PIC, PIBIC, e assim, de pessoas que falassem a importância disso futuramente para mim. Porque desde o primeiro ano, quando a gente vê, a gente já está no internato e aí não dá mais tempo de fazer nada. Entendeu? Quando a gente começa a se interessar pela residência. Mas eu acho que pode ser algo trabalhado desde o primeiro ano, desde a primeira série, da importância de você ir atrás de monitoria, da importância de você ir atrás de uma pesquisa, de você publicar artigo, assim, desde sempre, desde lá do seu primeiro ano, para você não deixar tudo para o final. Então, eu acredito que seria isso. Sim, eu acho que aqui no chat já acabaram as perguntas. O que eu ia perguntar é se na residência, né, que você faz o seu grupo, tem muitos estudantes de outras instituições? Ou, tipo assim, você encontrou muitos amigos da ESCS lá também? Muitos amigos da ESCS, ó. A nossa turma de enfermeiras, entramos 8. 4 eram da ESCS. 3 da UNB e uma da UFG. Então, o peso da ESCS é gigantesco. Sim. E outra coisa também que eu ia perguntar, mais ou menos quantos residentes entram no programa por processo seletivo?
No seu são 8, é isso? 8, enfermeiros 8. Entram 8 enfermeiros, no meu entraram 8 enfermeiros, 4 psicólogos, 4 nutricionistas e 2 assistentes sociais. Mas nesse último agora acho que já entraram 4 assistentes sociais. Aí só a enfermagem que é mais. Entendi. Então realmente é concorrido, né? Assim, não tanto talvez quanto outras residências, por enquanto, Sim, mas são poucas vagas, né? Vamos dizer, para o sim, processo, né? sim. Acho que o Henrique comentou aqui que também sentiu essa lacuna em metodologia científica, essa falta, né, do incentivo. Sim, a gente É, só eu, sente quando já é tarde demais. Por isso que eu acho que tinha que ser algo incentivado desde a primeira série. A gente precisa. sim, eu estou na primeira série e eu acho que o meu contato, assim, com estudantes de outras séries, né, do pessoal da segunda série, que está no centro acadêmico, e da terceira, da quarta série, me ajudaram bastante nisso, assim, a ter essa noção do quanto é importante você investir no seu currículo durante a formação, para a residência, né? Porque eu acho que muitas pessoas não sabem que parte do processo seletivo de uma residência é a avaliação do seu currículo, né, também. Sim. Então, e uma parte que tem um peso muito grande, né, para E, algumas residências e não principalmente. é só na da secretaria, se você quiser fazer uma residência fora, Goiânia, em qualquer lugar, essa questão do currículo pesa muito. Então é algo que a gente tem que ficar atento, assim, não deixar para o internato, nem para a terceira série. É algo que a gente tem que batalhar ali desde a primeira série. Sim. Então, então é isso. Acho que acho que finalizamos. O Djalma também colocou um recadinho aqui, parabenizando o CAINF pela iniciativa, né, também trazendo um pouco dessa oportunidade das residências apresentarem, né, como que funciona isso. Eu acho que, na verdade, principalmente assim, né, algumas residências que muitas pessoas às vezes nem considerariam ou não Sim, conheciam. Então, eu acredito que realmente essa oportunidade de trazer pessoas que estão vivenciando esse processo, desde o processo seletivo até realmente viver na prática, o que seria uma residência, trazer essa vivência é muito importante. E espero que tenha surtido um efeito bacana. E quero agradecer, Mi, por ter aceitado o convite mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação. Acredito que foi muito legal. Eu mesma aprendi muito. Fiquei que bom. interessada. Era uma área tipo que eu talvez nunca pensaria. E talvez, né, uma grande possibilidade aí para todos nós. Sim. E é isso, muito obrigada a todo mundo que participou, todo mundo que interagiu, todo mundo que está assistindo. É, e só para a gente finalizar, lembrando que a próxima live vai ser com a Alan e a Ingrid, e a mediação vai ser da nossa Liga de Urgência e Emergência, né, da LUEM, e vamos falar sobre residência em urgência e emergência, e vai começar às 8h30, sexta-feira, no dia 23. Nós vamos ter aqui residentes, né, o Alan e a Ingrid, que vão falar um pouquinho para a gente sobre essa residência. E é isso, gente. Muito obrigada. Esperamos vocês sexta-feira, para a gente dar continuidade ao nosso evento. E é isso. Muito obrigada a todo mundo. Eu quero agradecer também pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu espero que eu tenha falado um pouquinho para vocês o que é a nefra, porque para mim foi uma área extremamente nova, porém algo que ganhou meu coração. Então não deixem de considerar a nefro, é uma área gigantesca, extremamente interessante e residência, o que você aprende na residência você não aprende em outro lugar. Então corram Sim. atrás desde o início e vai dar tudo certo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me perguntar, podem me procurar e estou aqui para responder. Muito obrigada, Mi. Muito obrigada a todos. Tenham todos uma boa Obrigada. noite e até sexta-feira. Tchau, tchau.